Eu não sei você, mas eu estou esgotada das redes sociais. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as redes sociais, sobre o que elas causaram em mim e o porquê de eu ter saído das redes sociais. Fiquem à vontade para deixar o relato de vocês aqui embaixo nos comentários, falar opiniões, tá bom? E vamos lá. Já tem um tempo que eu estou muito insatisfeita com as redes sociais e ao mesmo tempo viciada, tá? No Instagram. O meu tempo de uso tava de 6 a 8 horas por dia, tá? Quando eu estou em casa, quando eu não estou trabalhando. Estava deixando de fazer muitas coisas, tá? Até coisas básicas que eu precisava fazer, de dona de casa mesmo, de organização, de limpeza. Tava deixando de fazer essas coisas para ficar no Instagram, tá? Então, eu estava completamente viciada, mas ao mesmo tempo saturada, eu não aguentava mais aquela situação, tá? Porque estava consumindo a minha energia, estava consumindo a minha cabeça, a minha memória, a minha disposição de fazer as coisas. Eu estava perdendo vontade de fazer tudo quanto é coisa. Eu ficava me comparando o tempo todo com as pessoas, tá? E com a vida perfeita das pessoas nas redes sociais. Então, foi causando uma sensação muito ruim dentro de mim e que eu acho que muitas pessoas têm passado por isso, né? Ao mesmo tempo que querem sair, querem mudar essa situação, não conseguem porque a plataforma foi feita para você ficar ali viciado e ficar horas e horas ali só rolando Reels, mas eu tive que tomar uma decisão drástica, né? Eu tentei reduzir, eu tentei colocar aquele alarme, né? Quando você atinge o tempo que você desejou ali, ele apita, ele fala que você já atingiu o tempo e tal, mas não funcionou comigo, tá? Eu sei que com algumas pessoas funcionam, mas comigo não funcionou. Então eu tive que tomar uma decisão mais drástica e realmente excluir o aplicativo, desativar as minhas redes sociais e forçar a voltar a fazer as coisas que eu fazia antes e começar a ter prazer novamente em outras coisas, né? Na vida real mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de ler, de estudar em casa, né? Temas que eu gosto, que eu me interesso, gosto muito de ler sobre desenvolvimento pessoal, assisti muitos vídeos também sobre isso. E eu não estava conseguindo mais, gente. Eu não estava conseguindo mais pegar um livro para ler. Eu lia 3, 4 páginas, eu já ficava de saco cheio, por mais que fosse um assunto que eu goste. Estava se tornando muito difícil para mim, né? Treinar também, não estava conseguindo ter foco. Ia 1, 2 dias, não ia mais, não conseguia seguir uma rotina de exercícios, né? Então, eu só queria ficar deitada assistindo vídeos e rolando vídeos, tá? E durante muito tempo eu fiquei com a sensação, com o pensamento de que não, eu tô assistindo coisas que vão agregar na minha vida, né? Não tô só assistindo por assistir, né? E como falei para vocês, eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, então eu seguia muitas pessoas que falavam sobre isso. Só que chega uma hora que a informação é tanta informação, que você só assiste, 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 e você não coloca em prática nada do que você assiste, que não serve para nada, tá? Você fica com muita informação acumulada na cabeça. Vai passando o tempo, você já nem lembra mais, porque de tanto vídeo, de tanto Reels que você assiste, e que você não consegue colocar em prática tudo aquilo, né? Então eu ficava com essa sensação, eu ficava com isso na minha cabeça de que não, eu tô me desenvolvendo, eu tô assistindo para me desenvolver, eu não tô assistindo coisas que não são interessantes, que vão me ajudar a me desenvolver, né? Mas era um falso pensamento, era uma ilusão isso, tá? Então é muito melhor a gente pegar um vídeo no YouTube de 20 minutos, 30 minutos, um vídeo calmo, um vídeo de uma pessoa falando normal, e você assistir com calma, prestar atenção, você anotar e colocar em prática de alguma maneira aquilo na sua vida,
do que você ficar sendo o tempo todo bombardeado de vídeos e vídeos e vídeos e você não conseguir colocar em prática, tá? Vai acumulando só muitas informações, vai bagunçando a sua cabeça, o seu cérebro, você vai confundindo muitas coisas, muitas informações e acaba não dando em nada, tá? Então, eu decidi sair das redes sociais de vez, desinstalei, desativei todas as redes sociais e, gente, os primeiros dias são os piores, são os piores. Eu ficava o tempo todo abrindo, desbloqueando o celular e ficava rolando assim, rolando os aplicativos, procurando o Instagram, né, inconscientemente procurando o Instagram. E aí ficava toda hora desbloqueando sem ter nada para fazer, não tinha uma notificação, não tinha uma mensagem que eu precisava ver, eu só ficava toda hora desbloqueando, tá? Então demorou assim uma semana pro meu cérebro entender toda essa mudança, né? Ainda estou em processo, tá? Então, às vezes eu vou fazer alguma coisa, eu vou ler algum livro, eu vou fazer uma atividade um pouco mais difícil, que exige um pouco mais da minha cabeça, vem aquela sensação de desistir, de deixar pra lá, mas a gente tem que ir forçando, né? E a comparação, né, gente? E isso é disparado, acho que muitas pessoas têm esse sentimento, né, de ficar se comparando com a vida perfeita das pessoas que as pessoas postam. E eu não vou ser hipócrita de falar que eu não posto, que eu postava momentos ruins, que eu não fazia isso. Porque assim, gente, todo mundo faz isso. Todo mundo vai selecionar a melhor parte, a melhor foto, o melhor vídeo, a melhor parte do dia para postar ali, né? Então, a gente acaba sendo bombardeado de só coisas perfeitas, corpos perfeitos, relacionamentos perfeitos, filhos perfeitos. E a gente não acaba enxergando que a nossa vida é uma vida boa, que a nossa família é uma família boa, que o relacionamento é bom. A gente começa a comparar o que as outras pessoas estão fazendo, o que as outras pessoas estão postando e começar a falar, não, isso não tem no meu relacionamento. Ah, minha filha não é assim assado. Então a gente acaba comparando muito e deixando de viver uma vida real, uma vida saudável, né? Para ficar se comparando com as redes sociais. Então, não estava sendo bom para mim, então eu realmente decidi me afastar. E tem sido muito bom, gente, muito bom. Depois de ter passado essa primeira semana, né, que a gente sente muita falta, tá sendo muito bom. Tô conseguindo voltar a fazer. Então, tô conseguindo voltar a fazer as minhas coisas, as minhas atividades que eu gostava de fazer. E parar também com esse perfeccionismo, sabe? Que a rede social traz isso pra gente também, principalmente o Instagram, de que as coisas pra fazer precisa ser perfeito, tá? Isso também vai ser um tema de um próximo vídeo que eu vou gravar. Que eu só vou ir pra academia se eu conseguir 6 vezes na semana. Se eu puder ir 3 vezes, eu já não vou, porque já não é o suficiente. Eu preciso ser perfeita naquilo. Eu não vou ler 3 páginas do livro por dia, porque o ideal é que eu leia 2, 3 livros por mês, então eu preciso ler muitas páginas por dia, então eu não vou ler, eu vou deixar quieto. A hora que eu tiver a oportunidade de fazer perfeito, eu faço. E isso é o maior erro que a gente faz, né? Então eu percebi isso e comecei a mudar essas coisas na minha vida e eu comecei a ter uma constância muito maior com as coisas, né? De começar aos poucos, de fazer o quanto é possível na minha rotina e criar realmente o hábito para depois ir aumentando, para depois ir expandindo, né? Então, até o exemplo do YouTube mesmo, muitas pessoas não começam a postar, não começam a gravar porque, eu não tenho uma câmera profissional, eu não tenho um iPhone, eu não tenho luzes e iluminação. E a gente precisa começar com o que a gente tem, gente, tá? Se a pessoa gosta do seu conteúdo, se identifica com você, com o seu jeito de falar, com a sua vida, com a sua rotina, ela vai se inscrever, ela vai assistir, ela vai comentar, tá? Não é porque você tem o melhor cenário, a melhor câmera, né? Então, isso aos poucos a gente vai conquistando. Então, eu tento melhorar isso todos os dias com a questão do exercício também, né? Agora, nessa virada de ano, a gente quer fazer muitas metas, muitos planos,
e a gente coloca lá: "Vou treinar 6 vezes por semana, vou ler 20 páginas por dia, vou fazer curso disso, curso daquilo", e a gente para ver a nossa rotina, o nosso dia a dia, a gente não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. E aí a gente desiste, né. Então, eu vou gravar um vídeo depois falando sobre isso melhor, com mais detalhes para vocês, tá. Então eu sempre vou trazer coisas aqui que eu apliquei na minha vida, que deram certo, que estão fazendo a diferença, tá. E gosto dessa troca de informações, se vocês tiverem ideias de vídeo, pode comentar aqui também. E é isso, tá, gente? Deixa aqui no comentário como que é as redes sociais para vocês. Vocês também estão saturados já de Instagram, e hoje em dia, né, gente, com tanta informação que a gente vê, o quanto isso é prejudicial à nossa saúde como um todo, né? Ficar muito tempo, muitas horas nas redes sociais, com o celular, com tempo de tela muito longo, o quanto isso é prejudicial para nossa saúde, para as nossas crianças, para os adolescentes, para todo mundo, né? E a gente que tem filho, inclusive, o exemplo tem que vir de nós, né? Não basta a gente querer tirar o celular do filho, tirar tudo, falar: "Você não vai mexer, você não vai ter rede social", se a gente não estiver mudando também e passando essa experiência, passando esse exemplo, né, para eles verem também que a gente também está tentando, a gente também está mudando, e hoje a informação tá aí, a gente sabe, né, o quanto isso faz mal, e a gente ignora, né, muitas vezes a gente ignora, e é lá na frente, daqui a alguns anos, a gente vai estar colhendo os frutos disso, né. Então, é isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje, tá bom? Espero que tenham gostado, até o próximo.